Vamos passar ao estudo bíblico, está bem? Eu peço ao Dário, não sei se ele pode vir aqui à frente, para ler a passagem. Quero dar as boas-vindas, portanto, a todos aqueles que estão aqui agora e, ao mesmo tempo, também saudar aqueles irmãos que nos acompanham no estudo bíblico pela internet. E um grande abraço para o nosso irmão Alberto. O tempo estreita-se, já falta pouco para ele chegar aí e vai ser muito bom. E gostava também de dizer que na semana passada era dia de voo sobre a Bíblia, eu nem fiz referência a isso, acho eu. Mas faço agora. A semana passada era dia de voo sobre a Bíblia, mas o nosso irmão David esteve de férias e, portanto, não houve voo sobre a Bíblia, mas se Deus quiser vai haver voo sobre a Bíblia na próxima quarta-feira, de maneira que fica aqui o anúncio feito. E não se esqueçam de ler o primeiro livro de Samuel, penso que é o primeiro livro de Samuel que vem a seguir, a Ruth, para estarmos mais familiarizados com aquilo que ele nos irá falar na próxima quarta-feira, se Deus quiser. E temos aqui o nosso Dário. Sim, graças a Deus. Temos que dar graças a Deus pelo nosso Dário. Já viste o que é graças a Deus na tua vida? Já. É que eu olho para ti, lembro-me de ti como jovem, tão jovem, tenrinho, e o Senhor tem-te guardado, e tem-te conservado, e tem-te usado. Mas é só graças a Ele, não é? É. Não é mais nada. Mas eu não deixo de dar graças a Deus por isso. E quero-te pedir que tu leias para nós esta passagem muito importante. Capítulo 1 1. capítulo 1. Então, diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. De pé, por favor. Por favor. Como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem contendas do que questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por isso, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Deus dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela a boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé, e entre estes foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Graças a Deus. Alguma coisa queres dizer?
posso dizer no fim. Pronto, então fica para o fim. Assim, Podem os irmãos sentar. falam primeiro. Podem sentar e vamos passar ao nosso irmão Alberto, a partir do Brasil, a gravação que ele fez como contributo para o estudo desta noite. Um grande abraço para ele e para a família dele e vamos então ouvir. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esse momento tão importante de oração, comunhão, intercessão e estudo das Escrituras. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, no verso 4. Nem se dê a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Quantos programas as igrejas, ministérios promovem? E mais ainda, quantas atividades participamos? Você sabe qual o seu objetivo na vida cristã? Qual o seu propósito dentro de uma igreja? É perfeitamente possível, hoje em dia, se ocupar com tantas atividades. É um ativismo muito grande dentro das igrejas e até ministérios paralelos que se ocupam com tantas coisas, promovem tantas coisas e menos edificação a Deus, que consiste na fé. E Paulo aqui está advertindo Timóteo para repreender esse tipo de situação que só engorda e não traz crescimento. Ele vai advertir para que não ensine outra doutrina. E nós temos visto doutrinas que vêm de fora e doutrinas bíblicas que não pertencem a esta economia, a esta administração da época da graça. Quando nós vamos estudar um texto como este, ou as Escrituras em geral, nós precisamos nos equipar com dicionários, comentários e muitas vezes várias traduções das Escrituras. E eu tenho aqui algumas e que eu fui consultar e encontrei uma palavra que chama muito a atenção no nosso estudo bíblico. Nós vamos encontrar na tradução brasileira do início do século XX, que diz: se ocupassem com fábulas, genealogias intermináveis, os quais antes provocam discussões do que a dispensação de Deus, que se funda na fé. Assim faço agora. Outras traduções, católicas principalmente, vão colocar esta edificação de Deus assim: promovem a obra de Deus, projeto de Deus que se realiza na fé, desígnios de Deus, plano de Deus. Esta palavra que nós encontramos aqui no verso 4, que diz que produzem mais questões do que edificação de Deus. Esta palavra, edificação, muitas vezes vem essas traduções variadas. Ou é dispensação, edificação, projeto de Deus, desígnios de Deus. Qual seria o certo? A palavra que nós vamos encontrar lá é oikonomia, que vem a palavra administração. A palavra oikonomê, aí sim é edificar, é acrescentar, é contribuir. E o contexto da carta vai nos mostrar que, de fato, entrar em questões que não edificam. E aquilo que edifica, de fato, é conhecer a dispensação da graça de Deus, o mistério revelado ao apóstolo Paulo. Isso sim vai trazer edificação, vai promover a glória de Deus, vai nos fortalecer na fé. Essa dispensação de Deus tem a ver com apresentar a revelação da verdade cristã para a igreja, nesta época atual, e principalmente fazer com que os crentes venham compreender o seu chamado e a sua responsabilidade, tanto individual, pessoal, como também coletiva, na igreja, na casa de Deus. Esta revelação especial da verdade revelada ao apóstolo Paulo e que nós devemos viver tem um caráter celestial,
bem diferente daquela revelada aos 12 apóstolos do Senhor Jesus quando esteve andando na terra de Israel, ensinando, fazendo milagres e deixando aquele grupo com uma certa autoridade para levar o evangelho do reino. A dispensação da graça de Deus é bem diferente daquela grande comissão recebida pelos 12. E esta igreja me ensinou muito sobre esta distinção e que nós precisamos aprender cada vez mais. Mateus capítulo 16, no verso 19, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Esta é a autoridade que o Senhor Jesus estava passando para Pedro, para os seus apóstolos. Mas veja que os 12 discípulos receberam esta autoridade, este poder, e vai acontecer até os primeiros capítulos do livro de Atos. Atos capítulo 7, no martírio de Estevão, ali em si, o Senhor suspendeu o evangelho do reino. E logo no capítulo 9, na conversão de Paulo, ele recebe então o seu chamado e recebe as revelações subsequentes do evangelho da graça, da qual nós estamos vivendo agora. Veja que esta autoridade antes dada aos apóstolos, Mateus 16, 19, agora ela é transferida para o apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo 2, no verso 10. A quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo. Aqui encontramos Paulo afirmando que ele está fazendo, tomando esta atitude na pessoa de Cristo, no poder que Cristo lhe dá, na autoridade a ele investida pelo Senhor lá na glória. Portanto, esta autoridade, este poder que o apóstolo Paulo recebe do Senhor, ele vai transmitir agora através de suas cartas. E aqui ele está transmitindo a Timóteo, para advertir outros a não entrar em questões intermináveis, mas sim promover o plano de Deus, o desígnio de Deus, a dispensação da graça. Esta sim traz edificação. Promover a graça atual não é algo que se consegue apenas com teoria, com ensino doutrinário, mas principalmente inclui aquilo que regula as questões práticas do dia a dia, e principalmente aquelas relativas à ordem moral. Um exemplo que Paulo vai ensinar no capítulo 2 desta mesma carta a 1 Timóteo é a questão do lugar de homem e mulher dentro da congregação. Estas questões práticas de moral nós precisamos aprender a viver e assumir de maneira efetiva, pois assim o nosso objetivo no ministério cristão será promover a glória e a obra do Senhor Jesus Cristo. E mais ainda, o nosso propósito será cumprido ministrando, promovendo a dispensação da graça, vivenciando no dia a dia. Que o Senhor nos abençoe e nos capacite. Amém. Em relação ao ensino, porque não tenho dom de ensinar, mas dou muitas graças a Deus pelos irmãos que têm esse dom. E nós temos muitas graças a Deus para dar por termos irmãos, como acabámos de ouvir e como temos no nosso meio, pela graça de Deus, verdadeiros doutores das Escrituras, ensinadores das Escrituras. E somos privilegiados, porque temos, de facto, irmãos que têm esse dom e que o põem ao serviço do Senhor, põem ao serviço da Igreja. Adquirir todo este conhecimento é preciso tempo para estudar a Bíblia. E graças a Deus por estes irmãos que estudam a fundo as Escrituras. E para além disso, o Senhor lhes deu também o dom de ensinar.
e ensinam de uma forma clara. Só não vê que não quer. E por isso eu quero manifestar a minha gratidão ao Senhor por ter irmãos assim. Irmãos que me ensinam as Escrituras. Porque de facto vivemos tempos de grande confusão. Como é claro nas Escrituras, não é, se no tempo de Timóteo e no tempo de Paulo a confusão ela já existia, vivemos tempos de uma confusão tremenda. E essa confusão tem levado ao engano de muita gente, à desilusão de muita gente, porque lhe é ensinado coisas que depois exigem de Deus e que Deus não promete. E depois é a desilusão e depois a culpa é de Deus. Não. A culpa é de quem ensina coisas erradas. É de quem ensina coisas que de facto Deus não diz à sua igreja hoje. E por isso nós vemos pessoas desiludidas, desanimadas, mas irmãos, nós temos motivo para dar graças a Deus pelo ensino que nós temos das Escrituras. Aproveitemo-lo, irmãos. Aproveitemo-lo. Adquirimos de facto conhecimento que nos ajuda a servir melhor o Senhor. Todo este conhecimento não é apenas para termos conhecimento, é para servirmos o Senhor da forma correta e podermos ser uma bênção para os outros, ajudar os outros a entenderem a palavra de Deus de forma correta, dispensacionalmente, segundo a vontade de Deus para a sua igreja hoje. Por isso, irmãos, que o Senhor nos ajude. No fundo, o que o apóstolo está aqui a falar é acerca de coisas que são inúteis, que não acrescentam nada, que não edificam absolutamente nada. Isso nós podemos também, e se calhar, eu pessoalmente, falo por mim, se calhar eu podia ser melhor do que aquilo que sou se me ocupasse mais com coisas que valem a pena. Se me ocupasse mais com coisas que me edificam, que me trazem, que me acrescentam conhecimento, que de facto me levam a adorar com mais sabedoria e inteligência ao meu Deus e a servi-lo de facto melhor, se eu ocupasse o meu tempo, o tempo que tenho, o ocupasse melhor e não ocupasse em coisas inúteis, que não valem de nada. E aqui, de facto, é uma reflexão para mim e permito ao Senhor que, para cada um de nós, em quem é que nós temos ocupado o nosso tempo? Em coisas que são úteis? Em coisas que edificam? Em coisas que nos aproximam de facto do Senhor? Nos tornam de facto melhores crentes, melhores homens e mulheres, melhores maridos, melhores mulheres, melhores filhos, melhores pais? É isso que nós nos ocupamos? Não é por falta de ensino. Se não somos, é porque não queremos. Não é por falta de ensino. Nós temos ensino e temos quem nos ensina. Só temos razões para agradecer ao Senhor e se calhar pedimos perdão de não aproveitarmos tanto aquilo que o Senhor nos dá. Que o Senhor nos ajude. Não é? Dizer se isto não é ensinar a Bíblia, eu vou ali e venho já. Ainda ontem tivemos o privilégio de ouvir o nosso irmão José a ministrar-nos a palavra de Deus online no culto das Fontainhas e a falar sobre o discípulo amado como eu nunca ouvi, e eu fui tão edificado e tão ensinado. E ele falou claro. Comecei na minha casa e é verdade. Ele está a dizer que começou na casa dele e acabou na minha porque lhe faltou a luz, a eletricidade lá em casa, e depois para
a situação se resolver, eu disse, José, vem aqui e falas aqui. E assim foi. Mas só para dizer o seguinte, o nosso José é o único, mas é assim, o nosso José também ensina claro. E evidentemente que os dons são todos diferentes uns dos outros, mesmo entre os ensinadores. Mas é uma bênção muito grande, eu dou graças a Deus por isso. Era só o que eu queria dizer, força. Agora não posso escapar. Muito bem. Diria que fazia das palavras do José a minha, não é? Até porque dizendo que, de facto, nós não somos, os ensinadores não somos nós, não é? Porque Paulo, na segunda epístola, no capítulo 13 e versículo 16, ele diz que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Então, é a palavra de Deus que ensina de facto, não somos nós somos meros aprendizes que estamos aqui a aprender e a aprender uns com os outros e a falar da palavra de Deus uns com os outros e procuramos de facto tirar ensinamentos dela para aplicarmos nas nossas vidas e ajudar os outros também a compreender, porque é o que normalmente fazemos na escola, não é? Tentamos compreender e ajudamos os outros, os colegas, a compreender. E aqui é o mesmo, a palavra de Deus, e o Senhor é que é o nosso ensinador. E é por isso, irmãos, que este versículo 4 é muito importante. Não nos esqueçamos, e dizendo e lendo novamente o versículo que diz, nem se deem fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, consiste na fé, assim o faço agora. Notem, irmãos, que estas questões, e não nos podemos esquecer que este versículo 4 advém do versículo 3, de Paulo adverter Timóteo que ele ficasse em Éfeso para advertir a que não ensinem outra doutrina, porque o ensinar outra doutrina e faz com que várias coisas aconteçam. Uma delas é o que ele diz aqui, é começarem a darem-se fábulas ou genealogias intermináveis, que não leva a lado nenhum. Outras delas é a produção de mais questões, porque depois, quando ocorre divisão, e normalmente quando ocorrem, e tentamos debater uns com os outros, tentamos colocar questões. As questões que levam os outros, talvez, a pensar que o raciocínio deles está errado e que, de facto, devem tomar outro caminho. Mas Paulo aqui mostra que isto não produz edificação de Deus. E o que ele faz, que é o que ele diz, assim o faço agora, o que ele faz agora é não ensinar outra doutrina. É de facto, irmãos, que o Senhor ensinou muita coisa ao longo dos tempos. Ele, desde Gênesis e já Apocalipse, na palavra de Deus, nós vemos o Senhor ensinar muita coisa. É por isso que dizemos que a palavra de Deus é nova todos os dias, que todos os dias podemos tirar lições, porque o Senhor tem sempre muita coisa para ensinar e para nos edificar. Mas, de facto, há coisas e quando falamos coisas, falamos de ensinamentos, de corpo, de doutrina, que não deve ser para nós, não é aplicado para nós. É por isso que Paulo, irmãos, quando escreve na segunda epístola, no capítulo 2 e versículo 15, que ele diz procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja ou divide bem a palavra da verdade. E de facto é isto que nós estamos aqui a fazer, a procurar fazer divisão, porque se nós não fizermos a divisão e não ensinarmos aquilo que é correto, o corpo de ensino corretos, isso vai causar de facto divisão. Por isso, irmãos, daí ser muito importante, e é por isso que nós estamos aqui de facto a ensinar a dividir a palavra de Deus, porque se não dividirmos a palavra de Deus corretamente, vamos causar a divisão. E esta passagem, irmãos, também faz recordar algo, porque esta primeira epístola e a segunda, elas relacionam-se de formas porque Paulo escreveu as duas quase sequencialmente, e ao ler esta passagem e tendo em conta e em mente a segunda epístola, eu não sei se os irmãos já pensaram de como é que ocorre a morte de uma igreja, se já pensaram nisso, como é que a igreja em si pode vir a acabar, porque e o ideal e que o desejável e o que o Senhor quer é que de facto a igreja acabe, mas é quando ela estiver o seu corpo, que é a igreja, ela estiver totalmente formada. O ideal e o que nós vemos na palavra de Deus que o Senhor quer é que a igreja como um todo, ela acabe quando o corpo estiver todo formado. Ele está todo formado, acabou, e aí, estando completo, é aí o que o Senhor quer que acabe. Mas muitas vezes
nós não acabamos a igreja, por assim dizer, nós acabamos com a igreja. E nós acabamos com a igreja fazendo o que acontece aqui, ensinando outras doutrinas que não fazem parte do conjunto de ensinos ou o conjunto doutrinário que Paulo recebeu do Senhor. E ao não fazer isso, nós estamos literalmente a acabar com a igreja, porque vão surgindo questões que não produzem edificação, vão surgindo divisões, porque de facto alguns vão tendo divisões diferentes e o que acontece é que a igreja vai se dividindo. Alguns vão atrás de outros ensinamentos que não é conforme o que o Senhor tem para nós hoje e isso vai criar divisão, quer queiramos, quer não. Não é por acaso que se procurarem em sites, ou por exemplo a Wikipédia, não que seja a melhor fonte do mundo, mas para começar vão ver quantas denominações ditas cristãs existem hoje. Milhares. E porquê é que existem milhares? Por causa disto. Ao ensinarem outra doutrina, começam a produzir mais questões que não trazem edificação. E ao produzirem questões que não trazem edificação, que são contrário à palavra de Deus, que de facto tem muito para nos ensinar, isso vai causar divisão e por fim, nós vemos, vai causar morte. E porquê é que vai causar a morte, irmãos? É interessante porque o apóstolo Paulo, no capítulo 1, e versículo 15, que eu já citei da última vez, ele diz, e tristemente, ele diz que os que estão na Ásia, notem agora, todos se apartaram de mim. Na Ásia, todos se apartaram dele. E ao apartarem-se do apóstolo Paulo, eles causaram divisão. Uns foram para um lado, outros foram para o outro. Entre os quais diz ele, Figelo e Hermógenes. E depois diz ele, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. E vemos, irmãos, que eles, aqui nesta passagem, entre outras, Paulo não está a dizer que eles deixaram de crer no Senhor Jesus Cristo. Não diz que eles, de facto, negaram o Senhor. E a questão nestas duas epístolas é muito importante porque Paulo, quando fala deles apartarem-se, Paulo, quando fala no nosso versículo, capítulo 1 e no versículo 20, em que ele diz que entregou Himeneu e Alexandre a Satanás para que aprendam a não blasfemar, e um pouco mais à frente, para pegarmos também noutros personagens, no capítulo 2 e no versículo, a partir do versículo 15, que já tinha lido há pouco, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Notem agora, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses ruirá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais, notem agora, se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este o selo. O Senhor conhece os seus e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Por isso, irmãos, nós não vemos que eles aqui de alguma forma tenham negado Cristo. Vemos que eles desviaram-se da verdade, e a verdade que nós vemos é a verdade que o apóstolo Paulo tem falado, o desviarem-se de outra doutrina, produzirem mais questões, e vemos que a palavra deles, de facto, perverteu a fé de alguns. E como é que eles, crendo em Jesus Cristo e falando de Jesus Cristo, poderiam perverter a fé de alguns? Era porque o problema não era o Senhor Jesus Cristo, porque nós bem sabemos que o apóstolo Paulo aos Coríntios, ele diz que ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora não o conhecemos deste modo. Tem o facto não de eles terem negado o Senhor Jesus Cristo, mas negarem de facto o corpo de doutrina que o Senhor deu ao apóstolo Paulo. E isto levou a divisões e levou ao apóstolo Paulo tristemente a dizer que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim. Por isso, irmãos, estas questões e isto que estamos aqui a aprender da palavra de Deus é de suma importância. Porque, de facto, isto, e é a palavra de Deus que mostra e que ensina como é que nós devemos estar unidos, qual é a união. Ela não diz que eles deixaram de ser irmãos, não diz que eles se perderam. O apóstolo Paulo, quando fala destas personagens, nunca fala deles estarem perdidos, a questão nunca foi essa, mas foi de facto do ensino, perverter a fé, distorcê-la, não edificar, e pelo facto de não ajudar à fé, muito pelo contrário. É por isso que ele diz, assim o faço agora. E o fazer agora é continuar a ensinar aquilo que o Senhor lhe tinha dado, a ensinar e a falar do Evangelho da graça de Deus e ensinar tudo o que o Senhor lhe tem dado. De facto, irmãos, esta passagem e todas estas cartas
principalmente estas últimas que temos estado a aprender de Paulo a Timóteo, são muito importantes, porque se nós não soubermos como havemos de andar na casa de Deus, nem como havemos de andar perante o Senhor, isto de facto vai levar a muitas questões, vai levar a tropeçarmos, vai levar a nós fragilizarmos na nossa fé e a nossa fé de facto estar pervertida. Por isso, irmãos, que o Senhor de facto nos ajude e nos ajude de facto a nós percebermos que de facto a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada e toda ela é proveitosa para ensinar, toda ela é proveitosa para redarguir, para corrigir e instruir em justiça, mas isso de facto só acontece se nós procurarmos apresentar-nos a Deus aprovados, e só podemos ser aprovados perante Deus e só podemos apresentar-nos como obreiros que não têm de se envergonhar, fazendo o quê? Manejando, ou seja, dividindo a palavra da verdade. E só fazendo isso é que nós vamos perceber o que é conforme a palavra de Deus e o que Ele tem para nós hoje, o que não é para nós hoje. Isto de facto vai evitar-nos a muita coisa, a evitar as questões que o apóstolo Paulo falou, a evitar tudo o que não seja edificação de Deus, a evitar os falatórios profanos, e evitar de facto que isto produza maior impiedade. Que de facto o Senhor nos ajude, irmãos, a nós aprendermos da palavra de Deus, porque de facto é a palavra de Deus que ensina, não somos nós, e é importante nós estarmos aqui para aprendermos dela e ajudarmos outros a compreenderem, porque só compreendendo e lendo a palavra de Deus é que vamos chegar à compreensão que o Senhor quer, que de facto é a incompreensão que o apóstolo Paulo tinha do que o Senhor lhe tinha dado. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Carlos. O que o Dário disse agora, acabou de dizer, entronca naquilo que o irmão Alberto disse, e aquilo que eu tenho aqui para vos dizer entronca no que os dois disseram. E eu quero que vocês tomem atenção ao seguinte. Como vocês viram, o nosso irmão Alberto chamou a atenção para aquela parte final do versículo 4 que diz... olha, eu leio o versículo 4 todo. Nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus. Ele disse no original, a palavra economia é traduzida muitas vezes corretamente, que é a economia de Deus, dispensação de Deus. Edificação ou dispensação de Deus que consiste na fé, assim o faço. E eu quero que vocês vejam bem o contexto, que consiste na edificação da fé. Ou melhor, que consiste na fé e que é edificação. Porque a verdadeira edificação é aqui que assenta. O irmão Alberto citou a chamada versão brasileira. E eu vou-vos citar a versão do Novo Testamento em linguagem 2, a NTLH, que diz assim: diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nomes de antepassados, pois essas coisas só produzem discussões. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus. E cá está, a dispensação de Deus é o plano de Deus. E o Alberto referiu-se ao plano, lembram-se? Que é conhecido somente por meio da fé. A Bíblia para Todos, na edição comum, que também é conhecida, da Sociedade Bíblica, diz assim, este versículo: que eles não se deixem levar por lendas, nem por... Que eles não se deixem levar por lendas nem por listas intermináveis de antepassados. Isto serve mais para provocar discussões do que para realizar os planos de Deus. A outra dizia o plano de Deus, os planos de Deus, que conhecemos pela fé. A famosa versão inglesa, American Standard Version, diz assim, eu traduzi: nem se deem a fábulas e genealogias intermináveis que ministram questionamentos, em vez da dispensação de Deus, que consiste na fé. Darby, John Nelson Darby, o famoso advogado crente que esteve na origem do chamado movimento dos chamados irmãos, traduz a dispensação de Deus que consiste na fé. Ele tem uma das versões mais famosas, a versão de Darby, em inglês, e também em francês, que ele também traduziu a Bíblia para o francês. E penso que também para o alemão, mas não quero dizer nenhum disparate. Warren Wiersbe, o grande ensinador da Bíblia, o chamado 3W Man, o homem 3 Ws, ele tem 3 nomes,
que é W, começa cada um com um W. E é o Warren Wiersbe, grande ensinador da Bíblia, grande expositor das Escrituras, um irmão amado, já está na glória, partiu há pouco tempo para o Senhor e escreveu tanto que ele escreveu e tanta coisa boa que se puderem, quando vocês virem um livro de Warren Wiersbe, adquiram, porque é bom, é de confiança. Vocês não vão pelos títulos, vão pelos autores. O Warren Wiersbe diz que a edificação de Deus deve ser lida por a mordomia ou a administração de Deus. E o Alberto também falou nisso, dispensação de Deus, ou mordomia ou administração de Deus, ou seja, a dispensação de Deus. Os linguistas famosos da língua grega e que têm dicionários famosos da língua grega para nós percebermos o significado das palavras do original no grego, os linguistas famosos Vine e West dizem o mesmo. São dois diferentes, eles não trabalharam em conjunto, cada um deles fez uma obra diferente. Dizem o mesmo. Em qualquer caso, deixai-me dizer que a verdadeira edificação de Deus consiste na fé, como diz a nossa versão. E o que é fé? É corpo de doutrina. E aqui quero chamar a atenção para isso. Atenção, que quando a Bíblia fala em fé, e eu já tive a ocasião de dizer isto e mostrar pelas Escrituras, fé pode querer dizer uma de três coisas. A mais comum, a mais conhecida, a mais popular é a fé-confiança. Fé no sentido de crer em. Mas fé não se esgota nisso. A palavra fé quer dizer mais do que isso. A palavra fé, noutras ocasiões, e já vamos ver, significa corpo de doutrina, ou seja, o conjunto de doutrinas em que nós acreditamos também é chamado fé. Por exemplo, Judas diz que nós devemos combater pela fé que uma vez foi dada aos santos. E a fé que foi dada aos santos foi o corpo de doutrina. E nós temos que combater por essa verdade. E depois existe a fé, dignidade de confiança. Ou seja, a fé também é utilizada para dignidade de confiança. Eu vou dar um exemplo. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, a dada altura ele disse: a fé não é de todos. O que é que ele quis dizer com isso? É só ler o contexto. Nem todos são dignos de confiança. Dignidade de confiança também quer dizer, fé também quer dizer dignidade de confiança. Por exemplo, já estou crucificado com Cristo, disse ele. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Viver na fé do Filho não é viver na fé no Filho, não é fé no Filho, é fé do Filho. E fé do Filho é sabermos que Ele é digno de confiança. Isto é muito importante. Bem, mas adiante. Fé é corpo de doutrina, aquilo que se crê. Gálatas 3, 23, 25, rapidamente. Mas antes que a fé viesse, e quando Paulo diz antes que a fé viesse, ele fala da fé como alguma coisa que havia de vir. E esta coisa que havia de vir, a que ele chama fé, era o corpo de doutrina que pertence à Igreja, o corpo de Cristo. Antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. E, evidentemente, antes deste corpo de doutrina, as pessoas estavam debaixo da lei, que era outro corpo de doutrina, que não tem nada a ver com este. Antes que a fé viesse, perdão, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Corpo de doutrina. Mas depois, versículo 25 diz ele, mas depois que a fé veio, o corpo de doutrina veio, já não estamos mais debaixo de aio. E se vocês lerem o contexto, o aio, o pedagogo, era o indivíduo na família judaica que educava as crianças até elas atingirem a idade da razão, até elas saberem decidir por si, até elas se saberem orientar. Ou seja, o aio era o indivíduo que dizia aos filhos dos senhores das casas, das famílias, o que é que se deve fazer e o que é que não se deve fazer. Epá, não faças isso. Epá, faz aquilo. Ora, e este aio, é só lerem a carta aos Gálatas com atenção, era a lei. Era o que a lei fazia. A lei dizia, faz isto, não fazes aquilo. Faz isto, não fazes aquilo. Significa que as pessoas debaixo da lei eram meninos. E é quando que Paulo, agora no corpo de doutrina para a Igreja do Corpo de Cristo, diz que nós somos filhos adultos. Um filho adulto já não precisa de lei. Um filho adulto já não precisa que alguém lhe diga, faz isto, não fazes aquilo. Por isso é que nós não estamos debaixo da lei. Adiante. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, e portanto mais à frente, lemos assim:
Da mesma sorte, ele está a falar dos bispos e está a falar dos diáconos. E quando ele chega aos diáconos, no versículo 8, ele diz assim: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé. Agora vocês reparem que este corpo de doutrina, que nós já vimos, que é caracterizado como fé corpo de doutrina, o apóstolo aqui levanta um bocado mais o véu e diz que é o mistério da fé. Porque este corpo de doutrina era um segredo. Este corpo de doutrina não estava revelado, nunca foi revelado antes. É Paulo que fala dele. E ele diz que os diáconos, não é só para anciãos, não é só para bispos. Os próprios diáconos têm que ser fortes nisto. E têm que guardar, têm que ser guardiões desta pérola, deste tesouro. O apóstolo Paulo utiliza muito para esta verdade, chama-lhe tesouro. Guardar o bom tesouro, guardar o bom depósito. Este depósito de corpo de doutrina tem que ser, é um tesouro que tem que ser guardado. Guardando o mistério da fé numa consciência pura. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 18 a 20, nós estamos no capítulo 1, versículo 4, mais à frente nos versículos 18 a 20, lemos assim: este mandamento dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. E depois diz ele assim a Timóteo: conservando a fé. Ó Timóteo, tu conserva a fé, corpo de doutrina. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual, alguns rejeitaram este corpo de doutrina à fé, rejeitando a qual, alguns fizeram naufrágio na fé. E o Dário há pouco falou um pouco acerca disto. Alguns, rejeitando este corpo de doutrina, rejeitando a fé, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, que ele também citou há pouco, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Agora, reparem o naufrágio na fé. Nós temos uma passagem bíblica no livro dos Atos dos Apóstolos que é uma perfeita ilustração desta verdade e desta realidade de que Paulo fala aqui no capítulo 1, versículos 18 a 20, que é fazer naufrágio na fé. Nós temos que guardar como um tesouro o corpo de doutrina. E temos que ter cuidado, porque se não guardarmos vamos fazer naufrágio. E sabem o que quer dizer isto? Ora bem, em Atos 27, em Atos dos Apóstolos 27, a partir do versículo 9, lemos assim. E esta passagem é uma passagem fantástica, muita gente não percebe esta passagem. Porque esta passagem, aliás, como toda a Bíblia, né, ela é cheia de ensinamentos. E às vezes são ensinamentos que não são assim óbvios. Não são assim óbvios, mas vocês vão perceber. E vocês reparem bem o que é que está aqui nesta passagem. E passado muito tempo... o apóstolo Paulo estava a ir numa viagem para Roma. E ia de navio. E passou, deixa-me utilizar a expressão portuguesa que a Bugo Miller não conhece, passou as passas do Algarve. Tens que falar com o Carlos para ele te explicar o que são as passas do Algarve. E com a Ana Teresa. Ele passou as passas do Algarve. Agora, ele está nesta viagem para Roma e acontece isto. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incómoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. E aqui deixai-me dizer uma coisa. Isto além do relato desta narrativa histórica de um acontecimento que ocorreu, é uma alegoria. Porque esta viagem é uma alegoria da nossa viagem por esta vida. E na viagem por esta vida, eu quero vos dizer que a viagem, como diz aqui a passagem, a navegação é tantas vezes incómoda. Isto não é fácil. Mas deixa-me dizer uma coisa, mas com o Senhor é o máximo. Ninguém tenha medo, ok? Mas é incómodo. Navegação incómoda. Há de ser incómoda e com muito dano, ok? Não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Há muita coisa que se vai perder. E há muita coisa que nós perdemos nesta viagem, nesta vida. É para vocês não percam os tesouros que Deus vos quer dar. Continuando. Mas o centurião queria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. O centurião lá do navio, era o que guardava Paulo, não é? O Paulo estava preso. Ele ia na viagem preso para Roma. E tinha lá um centurião a tomar conta dos presos. E diz a Bíblia que o centurião queria mais no piloto
e no mestre no que dizia Paulo. Ora bem, o próprio Piloto, evidentemente, porque se o centurião queria mais no que o Piloto dizia do que o que Paulo dizia, evidentemente que o que o Piloto dizia não era o que Paulo dizia. O Piloto dizia uma coisa e Paulo dizia outra, certo? É claro, é óbvio. Agora, vocês sabem que na língua grega a palavra piloto é a mesma palavra que aparece em 1 Timóteo capítulo 3, quando fala dos bispos. E diz: convém que o bispo saiba governar a sua casa. A palavra para governar, porque se não sabe governar a sua casa, como é que ele sabe governar a igreja de Deus? A palavra para governar a casa e a igreja de Deus é piloto. E qual é a lição? Os pilotos, que são os que governam as igrejas, têm que ouvir o que Paulo diz. Porque se não ouvirem o que Paulo diz, o que ele ensina, na nossa navegação por esta vida, vai haver muita perda e vai haver naufrágio. Vai ser terrível. Vocês perceberam? Não vou explicar mais. Versículo 21. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade, eu gosto desta frase dele, fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim. Vocês, agora sou eu que falo. Agora eu, Carlos Oliveira, o coitado de mim que não sou nada, sou eu agora que falo. Vocês não acham que é razoável a gente dar ouvidos ao que Paulo diz nas suas epístolas? Não será razoável? É que também não foi... É que ele disse, não era razoável que vocês ouvissem aquilo que eu estava a dizer. E não partir de Creta, e assim evitariam este incómodo e esta perdição. Muito do incómodo e perdição e perdas que se tem é por não darmos ouvidos ao que Paulo diz. Mas agora, versículo 22, vos admoesto é que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. E o Dário há pouco estava a dizer, eles perderam a salvação? Não perderam a salvação. Uma alma salva jamais se perde. Nenhuma vida se perdeu. Mas leiam a descrição deste episódio. O navio partiu-se todo, a carga perdeu-se toda, e uns em tábua, uns a nado, outros em tábuas, todos chegaram vivos à terra. E este quadro de naufrágio é que está a igreja do século XXI. Uma igreja naufragada, uma igreja em que as pessoas estão desorientadas porque não deram ouvidos ao que deviam dar ouvido, tiveram um naufrágio, está tudo naufragado e é só destroços. E as pessoas estão agarradas a pedaços de destroços. E é assim que anda esta igreja no nosso tempo. Mas dou graças a Deus, porque nenhuma vida se perdeu. E isto é significativo. 1 Timóteo 6, 20 a 21, o apóstolo diz assim, na nossa epístola, capítulo 6, lá mais à frente: ó Timóteo, guarda o depósito, lembra-se de dizer que era o tesouro? Guarda o depósito que te foi confiado, que é o corpo de doutrina, a fé, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Deixem-me fazer aqui um pequeno parênteses. Este versículo tem sido muitas vezes usado, e bem, não é mal usado, para dizer que há muita falsa ciência hoje em dia, e refirma ao mundo científico, a muitas declarações que se fala, que se diz da ciência, que a ciência diz, e que nós sabemos que há uma falsamente chamada ciência. E a prova de que há uma falsamente chamada ciência, para que não haja para aí algum erudito que pense que é erudito e que nós somos os ignorantes, então ouça bem, se algum erudito nos estiver a ouvir, que há realmente falsamente chamada ciência. E a maior prova, eu não sou cientista, e a maior prova de que há uma falsamente chamada ciência é o facto de irmos à história e vermos o que é que era considerado aqui há uns tempos atrás científico e passou a ser história da carochinha, porque afinal não era ciência nenhuma. É só fazer isso, é só fazer este exercício, não é preciso ser cientista. Mas este versículo não é disso que está a falar. Este versículo tem sido usado, e bem, porque o mandamento do Senhor é amplíssimo, mas não é disso que o apóstolo está a falar. O apóstolo está a falar às oposições do falsamente chamado conhecimento. Anda para aí muita gente que diz que conhece da Bíblia, coitadinhos. É como o piloto, não é? Também pensava que sabia.
Anda para aí muito piloto a pensar que sabe. E não ouve aquilo que Paulo diz. E depois é o desastre que a gente sabe. A qual falsa ciência, falso conhecimento, professando alguns, porque a ciência quer dizer conhecimento. A qual ciência, falsamente chamada ciência, professando alguns, ou abraçando alguns, se desviaram da fé, do corpo de doutrina. A graça seja contigo. Amém. Epá, como a gente precisa da graça. Estou quase a acabar. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, mas já agora ficam com um quadro mais claro sobre esta questão da fé, corpo de doutrina. Paulo chega ao fim da vida dele, na segunda carta, sabem, foi a última carta que ele escreveu, e está no último capítulo e diz isto: combati o bom combate. Eu podia dizer aqui muita coisa, mas não posso dizer que temos que ir embora. Mas quando se fala no bom combate, só há um combate que é bom. E o único combate que é bom é combater por estas verdades. E era isso que ele combatia. E olha o que ele diz a seguir: acabei a carreira. E ele não disse que acabou a vida. Ainda tinha vida para viver, ainda viveu mais algum tempo. Mas acabou a carreira. E alguns vão acabar a vida sem ter acabado a carreira. Isto significa andar mesmo ali sintonizado com Deus. Guardei a fé. Ele não disse a Timóteo para guardar a fé, o corpo de doutrina. Ele disse: eu guardei. Combati, mas atenção, mas para guardar a fé, tive que combater. Isto não se consegue. Epá, é quase como... Estou agora a pensar, é uma pobre ilustração, mas estou a pensar na guerra da Ucrânia. Os homens, para guardar aquilo que já têm que combater, não tem outra hipótese. Nós estamos a ser flagelados. Temos que combater para guardar o que temos, para que não sejamos expoliados dos bens. Tito 2:2. Sabem o que é que Paulo diz aos velhos na igreja? Eu já começo a ser um dos velhos. Isto é mais para mim. O José ainda é novo. É mais novo. É novo. Sabe o que é que a Bíblia diz aqui? Os velhos que sejam sóbrios, graves. Isto é para os irmãos de idade, é? Prudentes, sãos na fé. No corpo de doutrina tem que ser sãos. Não pode haver doença aqui. Pá, os velhos geralmente têm doenças, dói-me aqui, dói-me ali, e tenho esta doença e tenho mais aquela, é só doenças. Aquilo parece um cardápio de doenças. Tudo bem, doentes em muita coisa, mas na fé, sãos na fé, ok? Velhos, com muita doença, mas sãos na fé, no amor e na paciência. Colossenses 2, 6 e 7, e termino. Diz ele assim aos Colossenses: como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, ou seja, enraizados, e edificados nele, e confirmados na fé, assim como foste ensinados. Notem, confirmados na fé. Nós todos temos que ser confirmados na fé, corpo de doutrina, como fostes ensinados. E o ensino está aqui. O ensino está aqui. Crescendo. Como é que a nossa passagem diz? A nossa passagem, na nossa versão, diz assim: nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus ou dispensação de Deus, corpo de doutrina, que consiste na fé, corpo de doutrina. Assim o faço agora. É assim que somos edificados. Que Deus nos ajude. Estamos no bom combate. Não vejo aqui terminar, se achou. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração e dar graças ao nosso Deus por aquilo que ouvimos. Vamos então terminar com a oração. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós queremos Te dar graças mais uma vez, Senhor. De facto, a Tua palavra ela é tremenda, Senhor. É ela que nos dá segurança, Senhor. É ela que nos mostra, de facto, como devemos andar, Senhor, nesta dispensação atual, Senhor. E Tu nos dizes tudo. Nada nos está oculto, Senhor, a este governo atual da graça, Senhor, em que, pelo Teu amor, Senhor, revelaste-nos, Senhor, através do apóstolo Paulo, Senhor,
esta doutrina, Senhor, e de facto devemos ser sãos na fé, Pai, para que não possamos vacilar com qualquer doutrina humana ou com qualquer fábula que muitas das vezes só servem para dividir, para destruir, Senhor, mas acima de tudo, Senhor, possamos cada um de nós estarmos focados em Ti, tendo sempre a esperança, Senhor, que és Tu, Senhor, o nosso foco, és Tu o cabeça da Igreja, Senhor, e é a Ti que servimos, Senhor. Por isso, ajuda-nos, dá-nos a graça de Te servir, Pai, e é uma bênção enorme, Senhor, pertencermos a este corpo maravilhoso que é a Igreja. Te agradecendo, Senhor, e lutando por ela, Senhor. Mais uma vez nós Te damos graças, pois, por tudo, Te agradecendo a Tua palavra e pelos Teus servos que assim expuseram desta maneira, Senhor, e ajuda-nos agora, Senhor, a meditar em cada frase, Senhor, em cada sentido, Pai, que Tu nos fizeste e nos mostraste aos nossos corações. Te agradecemos, Pai, por cada filho Teu aqui presente, Senhor, e que possas conduzir em bem, Senhor, mais uma vez Te pedindo que cuides do Carlos Cruz, Senhor, e que o consoles, Senhor, assim como a Ana Teresa, o Pedro e a família, que os ajudes, Senhor, e que lhes dês o Teu conforto e o Teu ânimo, Pai. É o que nós Te pedimos no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.